Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos dando um retorno aqui para vocês a respeito do assunto que nós iniciamos no último vídeo, falando aí realmente sobre os aumentos, a percepção que o governo vem passando realmente, né, que o Brasil está entrando numa situação crítica que pode acabar gerando uma crise. Vamos trazer esses novos resultados aqui para vocês e mostrar para vocês o impacto disso para aqueles que desejam empreender, desenvolver seu próprio negócio, aqueles que já têm, quais são as cautelas, preocupações que tem que ter. Vamos passar tudo isso para vocês. Mas antes, aproveito para pedir aqui para vocês. Deixe seu like, curta aqui nosso vídeo, se puder também compartilhe, se inscreva no nosso canal para vocês acompanharem qualquer mudança, deixe aqui seu comentário, ou sua pergunta, ou sua dúvida sobre algum tema que vocês gostariam que nós estivéssemos abordando, tá? Acesse também nosso site em www.prodel.com.br, conheça um pouquinho mais sobre nossas informações, um pouquinho mais sobre nosso trabalho, nossas consultorias, temos empresas especializadas em vários ramos de negócios e segmentos aqui, tá? Isso próprio para vocês, temos parceiros na área de contabilidade, parceiros na área fiscal, advogados tributários, tudo isso para trazer para vocês o melhor sistema, a melhor formação e a melhor consultoria. Então vamos abordar esse tema logo após a vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos falar a respeito realmente dessas mudanças aí, o que isso vem acontecendo, como a economia nossa está caminhando e o impacto disso para que vocês possam realmente saber como empreender, como desenvolver o negócio, realmente o impacto que isso pode fazer para o negócio como um todo, para o mercado, ou mesmo para vocês que sejam apenas consumidores. Vamos começar essa análise e vou trazer ao longo desse período aqui para vocês duas outras abordagens que mostram realmente o impacto disso perante a economia e perante o novo desenvolvimento social que nós vamos abordar. Vamos lá. O Brasil tem déficit de 6,5 bilhões nas contas externas do Banco Central. As contas externas do Brasil registraram um déficit de 6,5 bilhões em setembro. No mesmo período do ano passado, o saldo das contas correntes tinha um superávit de 268 milhões. O resultado foi divulgado no relatório de estatística do setor externo do Banco Central, nesta terça-feira, dia 29, exatamente hoje, que é o dia que eu estou gravando aqui para vocês para mostrar a respeito disso. Se vocês não sabem, o que é o déficit? O déficit é quando as contas ficam no vermelho, ou seja, o governo na balança comercial entre o que pagou e recebeu, ele ficou com uma dívida acumulada de 6,5 bilhões de dólares aí, infelizmente, nessas contas externas. Isso preocupa bastante. Por quê? Como nós comentamos para vocês, o investidor, o pessoal que quer desenvolver negócio no Brasil, o pessoal que injeta dinheiro no capital, né, estrangeiro dentro do mercado, ele gosta de uma estabilidade, um compromisso do governo realmente entre honrar as contas públicas, não manter aí no caso as contas no vermelho, porque sabe que as contas no vermelho vai acabar gerando com que o governo faça uma maior arrecadação, geração de aumento de impostos e gera uma desconfiança no mercado nesses investimentos, tá, pessoal? Bom, nos 12 meses encerrados em setembro de 2024, o déficit em transações correntes somou um total de 45,8 bilhões. Isso é o equivalente a 2,07% do produto interno bruto, o famoso PIB, que vocês devem ouvir falar bastante de forma abreviada. A balança comercial brasileira teve superávit de 4,8 bilhões em setembro. No mesmo período do ano passado, o saldo foi positivo de 8,5 bilhões. Então vocês estão vendo aqui que há realmente uma questão que ao longo desse período de comparação entre 2023 e 2024, a gente vê que o governo tem ou gastado mais ou arrecadado menos. De que forma, independente disso, está fazendo com que a nossa balança comercial está tendo aí uma situação negativa. E essa ponta é abordada aqui por eles. Olha só, de acordo com o Banco Central, as exportações de bens somaram 29 bilhões no mês, um aumento de 0,3% em relação a setembro do ano passado. Ou seja, nós vendemos mais do que no passado realmente aí, né? Pelo menos, entre aspas, né, pessoal, que esse valor aí nós temos que considerar também a variação cambial. Então nós podemos até ter vendido uma quantidade menor de produtos, só que com o aumento hoje, que nós temos aí o câmbio já na faixa de 5,70 em relação ao passado que era menor, faz com que a balança tenha um saldo melhor do que a comparação no passado. Mas de qualquer forma, fica essa pegadinha para vocês analisarem. Já a importação de bens totalizaram 24,2 bilhões, correspondendo a um aumento de 18,4% na mesma base de comparação. Aqui base a mesma análise também, tá, pessoal? O déficit em renda primária aumentou em 1,5 bilhão na comparação a setembro de 2023, totalizando 6,5 bilhões de dólares já acumulado, pessoal. Já a renda secundária
registrou superávit de 181 milhões, redução de 133 milhões na comparação interanual. Então a gente vê que aqui, entre as comparativos entre uma parte e outra, houve aumentos na parte da renda do governo, na somatória desse ponto. Principalmente na questão aí que nós tivemos aumento de impostos, tivemos volta de impostos aí como a CID sobre os combustíveis que não tinham, tá? A própria imposto do sindical que volta também, inclusive aí teve alguns memes essa semana, vocês devem ter acompanhado, de filas gigantescas dos pessoal indo, né, pessoalmente, até aí esses contribuições sindicais, né, até o sindicato, para fazer uma carta de punho que tem que fazer para abrir mão dessa cobrança. Lembrando que essa cobrança sindical é de 2% sobre a folha de pagamento do funcionário, tá, pessoal? Então, olha só, na comparação interanual entre os anos, também cresceram as despesas líquidas de serviços de transporte, que totalizaram 1,5 bilhão, que corresponde a 49,5% das despesas, aluguel de equipamentos, alcançando mais 864 milhões, serviço de telecomunicação, computação e informações, totalizando mais 816 milhões, e serviços de propriedade intelectual, que totalizaram mais 741 milhões. As despesas líquidas de viagens internacionais aumentaram em 16,2%, foram para astronômicos 783 milhões de dólares gasto. Segundo o Banco Central, o dado é resultado da redução de 6,4% nas receitas, ou seja, houve uma queda nas receitas aí previstas em relação ao que era projetado, tá? Para 530 milhões, e de um aumento de 5,9% nas despesas para 1,3 bilhão de dólares. Lembra que nós comentamos no vídeo passado, pessoal, sobre o governo ter algumas medidas, entre as primeiras medidas para reverter a situação que o governo está entrando no vermelho? Primeiro ponto, aumentar os impostos. Nós estamos vendo aí que eles têm feito isso de forma até cansativa, essa pesquisa, esses aumentos de impostos aí, criando o IBS, o CBS, o IVA, a reforma tributária e outros pontos estão sendo abordados e ainda estão sendo discutidos pela Câmara que vem. Fora os impostos que já vem entrando, entre eles o IPVA, o DPVAT, que volta a ser obrigatório. Inclusive uma notícia para vocês quentinha aí, o governador aqui do estado de São Paulo, Tarcísio, disse que vai abdicar e abrir mão dessa cobrança no estado de São Paulo. Então, se ele cumprir a promessa, o estado de São Paulo não vai fazer a cobrança do DPVAT, apesar de ser obrigatório pelo governo federal, tá? E aí, vendo essa comparação aqui, você vê que houve uma redução na receita, apesar desses aumentos de impostos, ou seja, aquilo que o próprio governo anterior, né, comentava. Chega num ponto, você começa a cobrar muito imposto, você vai chegar ao efeito contrário, porque o pessoal para de consumir, para de comprar e com isso para de fazer arrecadação de impostos. Então houve uma redução na parte de impostos, só que a despesa continua sendo crescente. E aí esse é o segundo ponto da abordagem que nós fizemos, inclusive, no vídeo anterior, falando que uma das medidas que o governo aí deve adotar e tem que adotar realmente, que o mercado espera aí, né, para realmente ter aí uma responsabilidade fiscal, é a redução de gastos, o corte de gastos que eles vêm fazendo. Ao tal momento, infelizmente, isso não vem acontecendo. E aí também tem, olha só, uma curiosidade, pessoal, a questão do investimento direto. Os investimentos diretos no país somaram ingressos líquidos de 5,2 bilhões de dólares em setembro, ante a 5,1 bilhões no mesmo período do ano passado. Olha só, os investimentos em carteira no mercado domésticos totalizaram ingressos de 3,1 bilhões em setembro de 2024. O número é resultado de saídas líquidas de 1,3 bilhões em ações e fundos de investimento e de ingressos líquidos de 4,3 bilhões em títulos da dívida pública. Nos 12 meses encerrados em setembro, investimento em carteira totalizaram ingressos líquidos de 5,8 bilhões. Lembra que nós falamos sobre o Banco Central, sobre o que era o papel do Banco Central, sobre as dívidas públicas, como que o governo lança os juros a respeito disso, né? Uma crítica que infelizmente o governo aí faz bastante contra o pessoal do Banco Central, e é exatamente esse retorno. Então vocês veem, houve um aumento aí na entrada de dinheiro do mercado de fora dentro do mercado doméstico, ou seja, no nosso mercado interno. E isso vem entrando através do quê? Boa parte, como ele vem mostrando aqui, ó, através da compra de títulos de dívidas públicas, ao qual fica vinculada boa parte da taxa Selic, o aumento. Ou seja, o investidor acaba vendo que para poder investir no mercado que tem uma desconfiança muito grande, que tem uma chance muito grande de um calote, ou mesmo aí de não ter um recebimento, acabam pedindo valores maiores de juros para fazer essa contrapartida. E aí nós vemos aqui exatamente esse número astronômico. Dos 5,8 bilhões investidos que entraram, 4 bilhões se referem apenas à dívida pública do governo.
O restante, que seria investimentos diretos, empresas em mercados que vêm de fora, representaram apenas 1,3 bilhão. Apesar de ambos serem um número meio astronômico, aqui fica bem claro que a dívida do governo está num ponto já extremamente preocupante. E olha onde isso impacta diretamente, como comentei, boa parte dessas dívidas ficou vinculada à Selic. Olha só, pessoal. Desancoragem de expectativas preocupa muito e Banco Central atua para corrigir movimento, diz Campos Neto, que atualmente é o presidente do Banco Central aí, tá? O presidente do Banco Central ainda afirmou que o Brasil, olha só, pessoal, é o único país do mundo no momento que tem precificação de mercado mostrando alta na taxa de juros. Você consegue avaliar isso, o que ele acabou de falar agora? O Brasil é o único país no mundo que caminha para aumentos na taxa de juros, enquanto o restante aumenta para uma redução. Então isso mostra que não há uma crise global, não há um problema globalizado, apesar de nós estarmos vendo aí guerras, como estamos tendo aí hoje, o Irã, o próprio aí o pessoal ali do Afeganistão contra ali o pessoal de Israel, temos ainda a guerra da Ucrânia em andamento, mas mesmo todos esses movimentos juntos não estão nos levando para uma crise global. Ou seja, o Brasil está entrando num movimento que está gerando uma crise interna causado por uma política interna, sem que tenha um impacto direto do mercado externo, pessoal. Então, olha lá. O presidente do Banco Central, Roberto Campos, disse nesta terça-feira, na data de hoje, que a desancoragem da expectativa de mercado para a inflação à frente preocupa muito a autoridade monetária, que iniciou o processo para corrigir esse movimento. Lembrando, como que o Banco Central consegue intervir para que esse aumento, essa inflação não faça esse tipo de aumento que impacte diretamente para nós? Como que ele tenta evitar que isso ocorra? Através do aumento da taxa de juros, que infelizmente é a Selic nesse ponto, tá, pessoal? Então lá, durante o evento empresarial em Londres, o Campos Neto ainda afirmou que o Brasil é o único país no mundo que tem precificação de mercado, mostrando alta na taxa de juros. Olha, ele estava num evento em Londres, onde tem um mercado global, um mercado europeu, né? E grandes investidores participando, ele mostrando isso o impacto, ou seja, tentando mostrar a viabilidade, a preocupação do Banco Central, aí, realmente, nesses movimentos que vem acontecendo, para que o investidor tenha confiança que eles estão tentando fazer o melhor para conter o aumento da inflação e o impacto nisso na economia, para continuar atraindo investimentos de fora. Olha a importância desse papel dele. E aí o comentário dele. Aqui a gente vê as expectativas de inflação bastante desancoradas, tanto na parte das pesquisas de inflação quanto na parte do mercado. Isso preocupa muito o Banco Central, porque o modelo de metas é baseado em expectativas. A gente tem uma economia que está acelerando, uma mão de obra muito apertada, uma expectativa de inflação que tem desancorado, então o Banco Central iniciou um processo de ajuste para corrigir esse movimento. Para ele, não tem como a inflação de bens ficar baixa o suficiente para fazer com que o processo de convergência ocorra sem ter uma melhora da inflação de serviços. Olha a preocupação dele, pessoal. Ele reafirmou que a inflação no Brasil vinha registrando uma trajetória de convergência para a meta, que é a meta definida pelo próprio governo no teto, que hoje é de 4,75, tá? Mas esse movimento parou recentemente. O Banco Central iniciou em setembro um ciclo de alta nos juros básicos, elevando a Selic em 0,25 ponto percentual, passando para 10,75 ao ano, em meio a uma atividade resiliente, mercado de trabalho apertado e descrença do mercado que a inflação voltará à meta de 3%. O mais recente boletim Focus do Banco Central mostra que o mercado espera uma inflação de 4,55% para este ano, acima do teto de 4,5% da meta, prevendo uma redução do IPCA para 4% em 2025, ainda distante do centro do alvo. Então, vocês veem aqui, o que acontece? O governo definiu uma meta de inflação, a meta deles era de 3%. Essa meta não vai ser alcançada, então a meta atual mais otimista hoje está no teto de 4,5%. E mesmo assim, as projeções indicam que essa meta não vai ser alcançada. O que o Banco Central acaba fazendo nesse ponto? Aumenta a taxa Selic para desestimular o consumo nesse ponto, também reduzir um pouco aí que o próprio governo pare de pegar empréstimo, né, devido às altas taxas de juros, mas isso acaba fazendo um efeito dominó e um efeito cascata, pessoal. Por quê? Aquilo como eu mostrei no vídeo passado. Quanto mais os juros aumenta, mais o próprio governo se endivida. Então isso acaba gerando uma bola de neve, um efeito inflacionário gigantesco,
que vai chegar num ponto que não vai ter como ter mais uma solução, não adianta mais aumentar, não adianta o Banco Central intervir. Se o próprio governo não fizer a parte dele, infelizmente isso vai acabar impactando para todos nós brasileiros que pagamos essa conta. E aonde que essa parte da Selic impacta para nós os brasileiros? Olha aqui, pessoal, a expectativa. Confiança da indústria no Brasil recua pelo segundo mês consecutivo em outubro, diz a Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança da indústria recuou em 0,6 ponto na comparação com o mês anterior e foi 99,9 pontos. Notícia de hoje, tá, pessoal? Fresquinha. Então, olha só. A confiança da indústria recuou pelo segundo mês consecutivo em outubro, registrando a terceira queda do ano, devido principalmente à piora nas expectativas para os próximos meses, apontou a Fundação Getúlio Vargas nessa terça-feira, ó. O resultado reforça a ideia do mês passado de um alerta ligado para fim do ano, dado que apesar de bons resultados recentes na demanda, o setor dá sinais de novo aumento dos estoques, explicou o economista da Fundação Getúlio Vargas. Apesar disso, a percepção dos empresários sobre o presente é positiva, na maior parte dos segmentos, mas em relação ao futuro o sentimento é de cautela. Então, se vocês verem o que acontece, o próprio mercado que acaba vendo essa especulação, né, sobre o que pode estar acontecendo, como vai impactar isso no futuro, já vê isso com olhos assim meio receosos. Por quê? A própria indústria acaba fazendo financiamento, enfim, investimentos com base no próprio aí realmente taxa Selic. Empréstimos através do BNDES, empréstimo através de fundos de desenvolvimento imobiliário, empréstimo através de fundos de desenvolvimento de ações. E tudo isso fica atrás da Selic. Então, a perspectiva que eles veem de aumento da Selic é de um maior custo para eles para o pagamento dessas dívidas que já foram precipitadas, ou mesmo na percepção das dívidas que podem ainda ser pegas por eles no futuro. Tá? E tudo isso impacta no quê? Na questão do custo final do produto, custo da mercadoria, que ele mostra. O sentimento no momento, hoje, é positiva, mas a cautela para o futuro vai gerar um impacto. Se vocês olharem 2 ou 3 vídeos anteriores, vocês vão ver que eu fiz um levantamento aqui e mostrei para vocês sobre as empresas que estavam pensando em crescer e investir no Brasil e aquelas que estavam paradas na cautela. E isso bate exatamente naquele ponto, ou seja, as empresas que estão otimistas pensando em investir, olha esses resultados e fala, opa, eu acho que é melhor para ter uma cautela. E aquelas que estavam na cautela também fala, não é o momento de realmente investir. Então há uma percepção no mercado que se nada for feito, nada mudar, nós vamos caminhar realmente para uma situação aí deficitária que vai gerar o Brasil numa crise interna, infelizmente causada pelas próprias formas como o governo vem lidando com a sua responsabilidade fiscal e principalmente com os gastos e desordenanças feitas por eles sem forma alguma, né, de alocação. Tudo isso alocando com o quê? Prevendo que vamos aumentar os impostos. Aquilo que a gente comenta, pessoal, aumento de imposto nunca é algo beneficiário para ninguém, nem mesmo para o governo. E vimos aí em modelos do governo passado que mesmo reduzindo impostos, tirando impostos, isentando, houve um aumento na arrecadação. Por quê? Reduzem os impostos, o preço do produto tende a cair, o que estimula o seu consumo e, consequentemente, quanto mais se vende, mais se arrecada nesse ponto, tá? Então, olha só, pessoal. O maior impacto para a queda do ICI em outubro veio do índice de expectativas, indicador da percepção sobre os próximos meses, que caiu em 1,3 ponto para 96,8. Você vê, de 99 já vem caindo para 96. E o menor valor desde março vem de 96,4, que foi quando acusou uma outra piora nessa parte. Ó. Para as expectativas, o principal destaque negativo foi o indicador que mede a produção prevista, que registrou o recuo de 4,4 pontos e chegou a 93,1 pontos. O pior resultado desde novembro de 2023. Olha só, pessoal. Em outubro, houve queda da confiança em 7 dos 19 segmentos industriais pesquisados. No cenário macroeconômico, ou seja, interno aqui nosso, a taxa de juros se mantém alta com o intuito de conter pressões de custos num ambiente em que os indicadores de emprego e renda continuam positivos. No mês passado, o Comitê de Política Monetária, o Copom, voltou de forma unânime para elevar a Selic em 25 pontos base, levando a taxa de juros a 10,75. Em meio à preocupação dos membros da autarquia em relação ao superaquecimento da atividade econômica e os riscos de alta para a inflação. Exatamente o que a gente comentou. Então vocês veem aqui a importância, o papel do governo, o papel econômico que o governo tem que realmente fazer aqui como autoridade monetária internacional,
ele deveria realmente fazer esses cortes de gastos, mostrar que ele vai atender realmente essa meta da inflação. Você vê que hoje ele mesmo já precifica que a inflação está acima do teto, tentando conter da melhor forma possível. Reduzir, fazer um corte de gastos para que possamos voltar realmente a investir e a crescer. E o mercado como um todo, pessoal, vai acompanhar essas tendências. Lembrando que o aumento da Selic, está previsto agora uma nova reunião do Copom para novembro, tá? Vai impactar nos juros para empréstimos, juros e empréstimo para isso que vocês podem usar para financiamento. O financiamento às vezes destinado também para vocês melhorarem o parte produtivo das suas empresas, ou mesmo você está pensando em pegar um empréstimo para abrir a sua própria empresa. Tudo isso impacta, tá, pessoal? Espero ter trazido aqui para vocês um pouquinho desse retorno. Nós vamos continuar mostrando isso para vocês, né? Essas mudanças da taxa Selic, mostrando no vídeo passado o alerta geral já causado por isso. E vamos torcer para que o governo realmente veja essa modalidade, veja essas mudanças, né, que ele mesmo vem causando aí como forma negativa e comece a fazer estudos para melhorar o impacto realmente dele. Comece a pensar em cortar gastos, a melhorar realmente a eficiência da máquina pública para que nós possamos voltar a crescer e principalmente que a gente pare de andar na contramão, como mostrado aqui por eles. O único país no mundo que está aumentando as taxas de juros, aumentando e gerando inflação, infelizmente é o Brasil, pessoal. Tá? Mas aproveito para pedir para vocês aqui, caso tenham gostado do canal, acesse aqui nosso site também, www.prodel.com.br. Deixe seu comentário no vídeo, caso você queira uma abordagem diferente, alguma mudança. Lembrando que nós ainda vamos voltar a falar sobre a reforma tributária, que esse assunto ainda está sendo discutido pelo presidente da Câmara lá no Senado e pelos senadores, inclusive com aumento nas emendas. Vamos trazer essas informações para vocês fresquinhas, tá? Mas caso vocês precisem organizar, caso vocês precisem desenvolver realmente a sua empresa, entre em contato aqui conosco. Temos todo o prazer em prestar consultoria para vocês e mostrar para vocês um pouco o nosso trabalho, um pouco o nosso sistema de informação. E lembrando, informação é a base de conhecimento e é o diferencial competitivo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui seu like, seu comentário, caso vocês gostem também. E voltamos a trazer para você informações para vocês em breve. Fiquem com Deus e até a próxima!